Esse não é seu canal, é o meu. Meu caro combatente, a gente vai conversar hoje sobre homens comuns. Peraí, Márcio, que história é essa de conversar sobre homens comuns? Eu vou fazer algumas sugestões de leituras, livros que eu li que eu achei bastante interessantes e que tratam de uma temática semelhante. A temática, a prática de verdadeiras atrocidades no período do nazismo na Alemanha e no território ocupado pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, perpetrada essa selvageria, esses atos de atropelo a direitos fundamentais por homens absolutamente comuns. Qual é o recado, além da óbvia sugestão da leitura desses livros impactantes? Não espere que atos gravosos, atos perversos, atos de verdadeira desumanidade sejam perpetrados por pessoas desequilibradas. Eu preciso vislumbrar um psicopata, eu preciso vislumbrar uma pessoa que não tenha nenhum tipo de bom sentimento no seu coração para a prática de um ato que é um ato ali gravoso, um ato de tortura, uma execução extrajudicial. Não, nada disso. Hannah Arendt falou para a gente a respeito dessa banalidade do mal no seu livro Eichmann em Jerusalém. É a minha primeira sugestão de leitura. Está aqui, Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt que acompanhou o julgamento do Adolf Eichmann lá em Jerusalém e que nos escreve, nos relata que imaginava que encontraria um cara absolutamente perverso e maldoso, quando na verdade ele encontrou lá um sujeito absolutamente comum, que afirmava que cumpria ordens do aparelho nazista de perseguição a judeus e pessoas indesejáveis sob a ótica do Terceiro Reich. Então veja que coisa interessante, ele se dizia um mero funcionário no âmbito de uma engrenagem que obedecia a ordens superiores, e veja que isso foi algo, inclusive, derrubado nos julgamentos de Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg não aceitaram como tese defensiva a simples obediência hierárquica, porque nesses julgamentos se considerou que várias estruturas do Terceiro Reich elas eram verdadeiras organizações criminosas, e só o fato do indivíduo fazer parte daquela estrutura já o fazia um criminoso sob a ótica dos julgamentos de Nuremberg. Porque depois que a atrocidade passa, depois que o descalabro acontece, fica muito fácil para o indivíduo argumentar que fazia parte de uma estrutura e que cumpria ordens. Ora, isso não autoriza pessoas a praticar tortura, a matar sem nenhum tipo de justificativa e por aí vai. Portanto, houve sim a responsabilização dessas pessoas. Então, primeira sugestão, Eichmann em Jerusalém. Um outro livro que me impactou bastante, que fala sobre homens comuns, o título é exatamente esse. Ó, aqui, Homens Comuns. E o que esse livro fala, Márcio? Esse livro fala sobre o Batalhão de Polícia de Reserva 101 e a solução final na Polônia. Homens absolutamente comuns, com as mais variadas profissões, recrutados para compor um batalhão de polícia de reserva, mandados para o fronte leste para praticar verdadeiras atrocidades. Eles compunham grupos que tinham a função de simplesmente liquidar pessoas a sangue frio. No início, sem dar muito spoiler do livro, alguns dos integrantes passam mal, vomitam, se sentem muito mal com aquele tipo de atividade, mas com o passar do tempo, essa prática de atrocidades é absolutamente normalizada e eles passam, a grande maioria deles, passa a, na verdade, ansiar pelas próximas missões de exterminar friamente pessoas que nada fizeram contra eles
obedecendo cegamente às ordens dos seus comandantes. Homens Comuns, do Christopher Browning, muito bom esse livro. Mais um livro a respeito de um homem comum, mas um homem comum de alta hierarquia no nazismo, o livro Into That Darkness. Esse livro aqui eu não achei em português, eu o comprei e acabei lendo em inglês, e ele fala do Franz Stengel. O Franz Stengel ele foi comandante dos campos de extermínio de Sobibor e de Treblinka e teve uma participação no Action T4. O que era o Action T4? Era uma operação de assassinato deliberado de pessoas indesejáveis, de pessoas que tinham deficiência física ou mental. Os nazistas, eles catalogaram doenças que seriam doenças que prejudicariam a comunidade do povo alemã, que obviamente seriam doenças portadas, na verdade, por não arianos, porque a pseudociência da época induzia que o ariano era um ser superior, logo ele não podia ter nenhum tipo de deficiência física ou mental. E aí essas pessoas elas eram assassinadas. Veja como era o eufemismo da época. Toda vez que você quer praticar um descalabro, toda vez que você quer materializar uma atrocidade sendo Estado, é preciso que a propaganda entre em cena para transformar a coisa numa coisa palatável, numa coisa que seja deglutida pela população sem grande pânico, sem grande ojeriza. E aí se construiu a tese da vida indigna de ser vivida, para que fosse possível, veja você, a morte misericordiosa das pessoas que tinham deficiência física ou mental. O Franz Stengel participou do T4 e depois chefiou, comandou os campos de Sobibor e de Treblinka na Alemanha ocupada, no território ocupado alemão, campos efetivamente de extermínio para onde eram deportadas pessoas que iam para lá simplesmente para serem assassinadas. Em Treblinka se estima que houve a morte, o assassinato de entre 700 mil e 1 milhão de pessoas. Então, um campo de extermínio muito grande, com a morte massiva de muitas pessoas que eram assassinadas nas câmaras de gás, só que o gás utilizado era o gás que vinha de escapamento de veículos e não o pesticida Zyklon B, que era utilizado em Auschwitz-Birkenau. Franz Stengel ele é entrevistado aqui nesse livro por Gita Sereny e se mostra um cara absolutamente normal. Um cara casado, um cara que amava a sua família, um cara que, segundo ele, estava executando o seu trabalho de comandar e de otimizar aquela máquina de extermínio de pessoas. Ele, depois da guerra, foge para o Brasil, ele é preso e ele é julgado e acaba morrendo. Mais um livro, a minha última sugestão nesse vídeo, A Morte é o Meu Ofício, Robert Merli. Aqui eu tenho um livro que trata de Rudolf Höss. Rudolf Höss foi comandante de Auschwitz. Há um filme muito interessante nas plataformas de streaming, que é Zona de Interesse, que trata exatamente da vida da família de Rudolf Höss ali ao lado do campo de concentração de Auschwitz. Enquanto pessoas pereciam, enquanto pessoas eram assassinadas friamente nas câmaras de gás de Birkenau, a vida da família de Rudolf Höss transcorria de maneira absolutamente tranquila e normal. Um homem comum que antes de ir para o trabalho beijava sua esposa e partia fardado para o campo de concentração que ficava logo ao lado. Na verdade, seu ofício era assassinar judeus, homossexuais, comunistas, dentre outros indivíduos eleitos como inimigos do Estado nazista alemão.
Portanto, fica aqui esse meu recado com essas sugestões de leitura a respeito de homens comuns. E isso pode ser transportado para a nossa realidade brasileira. As pessoas que vestindo fardas, por exemplo, ostentando distintivos e etc., na condição, portanto, de Estado, que praticam atrocidades, tortura, abuso de autoridade, execução extrajudicial, são pessoas absolutamente comuns. Óbvio que dentre essas pessoas há os que têm efetivos distúrbios mentais, que são psicopatas, etc., sádicos, mas isso não é uma condição necessária para que atrocidades sejam materializadas. Vide, por exemplo, o 8 de janeiro de 2023. Pessoas absolutamente comuns que decidiram praticar crimes contra o Estado democrático de direito, desafiando a nossa ordem democrática posta. Meu caro combatente, espero que você tenha gostado dessas sugestões de leitura e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.